Uma protestante está me desafiando a mostrar na Bíblia que Jesus é católico. E é com muita paciência e desenhando para que você possa entender, eu vou te explicar. E vou fazer o uso da minha Bíblia. Pegue Mateus 16, os versos do 16 ao 19. E Jesus disse, e ele declara: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra elas. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra, serás ligado então no céu. E tudo que desligares na terra, será desligado também no céu. Você sabe que Pedro era discípulo de Jesus e que foi também o primeiro Papa. Aí que tá o seu erro. Revista Veja, 31 de julho de 2020. Os primeiros papas não eram papas. Bento XVI, na missa da quarta-feira de cinzas, na Basílica de São Pedro. Alessandro Bianchi. A surpreendente renúncia de Bento XVI deu ensejo a uma série de especulações, temores e esperanças. Mundo afora, dentro e fora da comunidade católica, entre seus efeitos mais modestos está a eleição de Papa como palavra da semana. É costumeiro ouvir que São Pedro foi o primeiro Papa, mas a veracidade histórica dessa informação depende de uma licença poética. Nos primeiros séculos da Igreja Católica, em que o bispo de Roma viu seu papel de liderança se acentuar aos poucos, ele ainda não tinha autoridade de um Papa e muito menos o nome. Papa é uma palavra documentada em português desde o século XIII. E nos chegou do latim papa ou papa. O latim, por sua vez, tinha ido buscar o vocabulário no grego, papas. Em sua língua de origem, a palavra provinha da linguagem infantil e era uma forma carinhosa de chamar pais e avós. Posteriormente, entendida como termo de respeito a tutores e autoridades religiosas. Quando passou a ser usado no âmbito do catolicismo no século III, Papa era um termo de aplicação ampla e liberal, distribuído entre bispos e padres. Consta que o primeiro Papa a ser chamado assim foi Libério, em 352 a 366 d.C. No entanto, segundo o filólogo catalão Joan Corominas, foi apenas no século V que o título passou a ser reservado exclusivamente ao bispo de Roma, também chamado de sumo pontífice. Esse estreitamento semântico ocorreu justamente na época em que se consolidava seu enorme poder. Palavra e coisas estavam em comunhão. Então, tudo não passa de uma interpretação fajuta da Igreja Católica, quando Jesus disse para Pedro, após Pedro ter tido o entendimento que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Porque Jesus perguntou, quem diz às pessoas que eu sou? Então disseram, olha, uns dizem que tu é Elias, ou um dos profetas, ou João Batista que ressuscitou. Jesus disse, mas e vocês, o que diz que eu sou? Aí Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus ficou muito animado em ver que Pedro teve o entendimento. Não era um tolo que achava que Jesus era só um profeta ou qualquer outra coisa, mas que Pedro entendeu que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne nem o sangue. Não foi só Pedro que a Bíblia chama de bem-aventurado. Maria também é chamada de bem-aventurada. Já vi gente católica dizer, Maria a única chamada bem-aventurada. Pedro também, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Qualquer pessoa naquele tempo que fazia algo digno de um elogio, era comum dizer, bem-aventurado és tu. Né? Então, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, ou seja, tu não foi pelo intelecto de homem, mas a revelação de Deus, o entendimento divino, né? Não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, o Espírito Santo tinha revelado para ele
que ele era o Cristo. Agora, a palavra Pedro significa pedra, Cefas, né? Então, como Jesus estava alegre, feliz por Pedro ter tido a revelação, e Pedro, a palavra Pedro significando pedra, ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele está se referindo à revelação que Pedro teve, o entendimento que ele teve, o entendimento espiritual que ele teve. Então, olha, eu vou fundar minha igreja nesse entendimento aí de que, ou seja, as pessoas que creem em mim vão saber que eu sou o Cristo. O Cristo é aquele Logos que apareceu para Israel no deserto, o pilar de fogo. Pedro teve o entendimento que aquilo era, Jesus era aquilo ali encarnado. Então, sobre esta pedra, sobre esse entendimento, eu vou edificar a minha igreja. Então, eis que eu te dou a chave do reino, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Logo em seguida, ele diz de novo isso, não só para Pedro, mas para todos os outros discípulos. No capítulo 18 do mesmo livro de Mateus, no verso 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Lá em Mateus 16 ele disse isso só para Pedro. Mas aqui ele já está dizendo para todos os discípulos. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. E diz: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Então é apenas o velho costume da Igreja Católica de tentar fazer o texto dizer o que não diz. O texto não diz: tu és Pedro e eu farei de ti um papa, tu serás chamado de papa. Não diz isso. E então entram em um beco sem saída quando os historiadores mostram que papa passou a ter esse título só a partir do século III.